Pessoal, aqui, ó. Então, a prof compartilhou com vocês a página da nossa apostila. Aqui, ó, nós vamos estudar 3 unidades, tá? Em língua portuguesa. Nós vamos estudar qual é a sua opinião, unidade 4. O que é a notícia hoje, unidade 5. E a poética indígena, unidade 6. Tá? Então, nós vamos iniciar a unidade 4, essa daqui. Tá? Qual é a sua opinião? A gente vai falar sobre artigo de opinião, tá? Aqui na primeira página vocês encontram, ó, o indígena, né? Aqui, ó, na unidade 4, nós vamos ter uma imagem. Qual é a sua opinião? Então, vocês vão refletir sobre essa imagem aqui, tá? Qual é a sua opinião? O que vocês estão vendo nessa imagem? E durante essa imagem, vocês vão responder aqui embaixo, ó, 3 perguntinhas, tá? Vocês irão responder lá no caderno de português, vão copiar as perguntas, vão colocar segundo bimestre, vão colocar as perguntas e responder, tá? Então, na sua cidade tem problemas? Qual é o pior deles na sua opinião? Pensem em uma ou mais formas de resolvê-los, desculpa. E a número 3, geralmente existem mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Como se decide qual é a melhor solução? Então, vocês vão observar essa imagem aqui, né? Aqui a gente vê um problema na cidade, né? Ó, tem um carro ali e tem um alagamento, né? Uma enchente. Aqui, ó, tem uma máquina. Agalamento. Alagamento, isso mesmo. Então, vocês vão ver que aqui tem uma máquina, provavelmente está tirando os entulhos, né? Fazendo a limpeza ali. Aí, vocês vão copiar essas perguntinhas aqui. Vocês vão copiar essas perguntas lá no caderno de língua portuguesa. Vão colocar segundo bimestre, tá? Vão copiar aqui, gente, ó, qual é a sua opinião, unidade 4, tá? Como tema. Depois de vocês responderem essas 3 perguntinhas, vocês vão lá na outra página, que tem lá painel de leitura. A professora vai colocar aqui para vocês verem, ó. Vocês vão ver, deixa eu só a prof mudar aqui. Vocês vão ver painel de leitura. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui dissertação escolar. São muitos os momentos em que precisamos expor por escrito nossa opinião no ambiente escolar. Esse registro se dá em forma especial na dissertação escolar. Leia o texto a seguir, uma dissertação escolar que recebeu nota 1000 do Enem, em 2004. Olha lá, ó. Cujo tema era publicidade infantil em questões do Brasil. Então, vocês vão ler esse texto, aqui, ó, publicidade infantil, perigoso artifício. Ele vai até a página, ó, ele termina ali na página 3, é da Paula Sperpe, tá? O texto nota 1000 do Enem, cita Peppa Pig, né? Para falar sobre publicidade. Está disponível também aqui, ó, tem um endereço ali, né? Folha da UOL, Educação. Então, vocês podem também estar ali acessando esse link. Aqui na página, daí vocês vão lá na página 4, que tem a interpretação desse texto. Quando vocês lerem o texto, vocês vão pesquisar, né, vão registrar, desculpa, os momentos ali que vocês acharam mais pertinentes. Aqui no lado direito, à esquerda de vocês, tem sobre dissertação escolar, ó. Quem gostaria de ler para a professora? Ninguém gostaria de ler aqui para a prof? Vamos lá, galerinha, participação. Guilherme Silva quer ler? Não?
O que é a apostila, pô? Eu não vejo. Que Ó, página? Bruce, Que página? Que página, olha lá na página 4. Tá. A Pra mim é dissertação qual? A 1? escolar. Tá. Na dissertação escolar, lida o tema publicidade infantil em questão no Brasil. É pré-estabelecido no título, publicidade infantil, perigoso artifício elaborado pelo autor. Explica a relação entre o título e o texto. Então, ó, vocês vão explicar na número 1 qual é a relação que tem, ó, no título e o texto, tá? Então, aqui já no início da pergunta, né, da número 1, falo que é dissertação escolar. Então, vocês encontram a informação aqui, ó. Como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção como Enem e vestibulares. Esse gênero geralmente escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. Então, no texto que vocês vão ler lá, ó, sobre a publicidade infantil, perigo artifício, ele tem um problema ali, né? E vai ter alguns pontos ali que vai falar sobre o que pode e o que não pode, né? Alguns assuntos pertinentes, ó, tá? Um problema, né? Tem um problema social. E vai solicitar alguém, né? Para relacionar esse problema, para fazer a solução, né? Solucionar esse problema. Então, essa proposta também, tá? Da dissertação escolar, ela fala o seguinte: determinam números de linhas. Então, gente, na hora que vocês estiverem construindo o texto de vocês, a dissertação escolar, nós temos que ficar atentos à quantidade de linhas. Olha lá, ó, que diz. Aqui a professora destacou para vocês, ó. A proposta também determina um número de linhas mínimo e máximo. Então, quando a gente começar a fazer o nosso texto, nós temos que ter em base o que a gente vai fazer, qual o problema, né? O que a gente vai solucionar, números de linhas e o máximo, né? Para esse texto não ficar repetitivo. Então, a proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter. Mínimo 12 linhas e máximo 30 linhas. Aí vai exigir, ó, que o autor obedeça as regras da norma padrão da língua portuguesa. Parágrafos, letras legíveis, né? Coesão do texto, né? Se o texto tem sentido ou não, né? Qual o problema a se colocar. Então, aqui eu tenho que colocar, ó, tá? Todas essas informações que está pedindo dentro dessas 30 linhas aqui, tá? Que exigem essa regra para a dissertação. Aí na escola, preste atenção que há uma diferença. Na escola, quem corrige essa dissertação, esses textos, né, são os professores, né, o próprio professor, como diz aqui. Já nos exames, no Enem, é corrigido por uma equipe, né, de professores, ou uma equipe de avaliadores, né, para realizar essas correções. Então, um texto, uma dissertação, lá no Enem, 2, no máximo 3 professores, eles vão ler o mesmo texto, né, para ser avaliado esse texto. Então, aqui vocês já sabem a dissertação, tá? Aqui vocês vão estabelecer qual é a relação entre o título e o texto abordado, tá? E o conteúdo do texto. Na número 2, vocês vão releia a dissertação e sugiram outro título para ela. Então, essa pessoal, vocês vão colocar um outro título que vocês acham pertinente que tenha, tá? Conteúdo, né? Que tenha o mesmo assunto lá do texto, tá? Relacionado. Aí, aqui na número 3, vocês vão assinalar qual delas, com base na leitura do texto. Podemos dizer que o propósito da dissertação vocês vão ler as alternativas e vão assinalar uma delas, tá bom? Na número 4, vocês vão ter que fazer o seguinte.
Aqui, ó, vocês vão ver 3 momentos. Então, lembram que a professora falou aqui para vocês que nós temos que estabelecer algumas regras na construção da dissertação? Então, como Sim. nós temos uma quantidade de linhas, nós temos que colocar, ó, quantidades de parágrafos. Então, no mínimo 3, né? Introdução, o início do texto. Aqui eu vou apresentar qual o problema. Aqui eu vou desenvolver esse problema, né? Vou falar como acontece esse problema. E a conclusão, que é o desfecho, como eu vou finalizar o meu texto. Então, vocês vão reler, ó, o texto, ó, a dissertação escolar de forma, tem uma estrutura padrão. Eu tenho que estabelecer o que o texto está pedindo, essa regra, né, da língua portuguesa, essa norma padrão. Aí aqui nós vamos ver que existem 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão ler o texto, nos 3 momentos do texto, vocês vão lá, ó, introdução, os parágrafos, tá? Vocês vão completar as informações ao lado. Desenvolvimento e conclusão, tá bom? Onde que eles estão? Qual é a introdução? Qual o parágrafo? É o primeiro, segundo ou terceiro? Desenvolvimento, tá? E conclusão. Aí vocês vão colocar aqui em que momentos eles estão nos parágrafos. Na questão 5, já diz assim, ó. Olhem lá, galerinha. Logo no primeiro parágrafo, então eu tenho que ficar atento aqui, ó. Tá? A estudante Larissa... Freislesbin, é isso, né? Autoriza a dissertação e deixa clara a sua tese. Tese, olha a explicação ali embaixo, ó. É o posicionamento defendido pelo autor do texto, a opinião dela, tá? Aí vocês vão ler qual das frases a seguir representa a tese da autora, vocês vão assinalar aqui, tá bom? Na outra página, na página 5, vocês irão continuar fazendo a interpretação desse texto, tá? Lá na número 5. O prof vai colocar mais aqui para cima. Então, vocês vão conseguir... na número 6, desculpa. A tese da autora é retomada em outro parágrafo. Você vai identificar esse parágrafo e vai transcrever. Você vai tirar lá do texto e vai escrever aqui. Na número 7, vocês vão assinalar qual das opções, tá bom? A segunda ocorrência da tese pode ser entendida como uma delas. E na 8, presta atenção no que vocês vão ter que fazer. Ó. Na 8, vocês vão ter que ler, tá? No texto que vocês leram, são registrados alguns fatos que geram determinadas consequências. Vocês vão organizar as informações apresentadas a seguir de acordo com as solicitações. Então, vocês têm, ó, alimentação adequada na ânsia de ter um brinquedo, popularização da propaganda infantil da Peppa Pig, aumento de lucro da empresa, a delação dos filhos em relação aos pais resistentes ao nazismo, acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes, mudança de comportamento das crianças e boa publicidade por parte dos nazistas. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever aqui o fato, tá? Um deles, vocês vão organizar as informações apresentadas. O fato e aqui a consequência, tá bom? Depois, deixa a prof botar aqui para baixo, para cima. Na número 9, vocês também vão defender a tese do autor, que ali tem um argumento, né? Que é uma palavra derivada do latim, argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizar argumentos, fazemos brilhar novas ideias, né? O nosso argumento, as nossas ideias. A gente vai dar ênfase a ela. Então, a gente vai fazer com que o outro, né, entenda os nossos argumentos. Quais são as frases a seguir que contêm argumentos que caracterizam como provas concretas, verdadeiras, né, verídicas? Aí vocês vão assinalar aqui uma delas. Ok, galerinha? Até agora? Sim. Na página 6, continuando a nossa interpretação, tá? Ali tem os tipos de argumentos. Tipos de argumentos aqui na lateral, ó. Tá?
que vai falar lá da questão 12, ó. Crie mais um argumento, né? Então, a autora colocou um argumento, você vai criar mais um. Aqui na 10, vocês irão assinalar falso ou verdadeiro em relação, ó, ao texto ali, tá? O argumento. Na 11, a dissertação lida. Qual a importância dos argumentos concretos na utilização da autora? Então, qual é essa importância de argumentos? Por que é importante argumentar, né? De uma forma concreta, verdadeira, verídica, tá, gente? Aqui é a sua vez, cada um vai criar mais um argumento, tá? E aqui na 13, em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros para o leitor. Então, a gente tem que ter uma clareza, saber o que escrever, né? Então, a gente tem que ter ali um fundamento. Aí, vocês vão ler o texto, tá? Aqui abaixo, e vão explicar o porquê desse texto aqui, tá? No trecho abaixo, a autora poderia ter desenvolvido mais sua argumentação. Explique por quê. Então, vocês vão ler esse trechinho, por que ela poderia falar mais, tá? Aí, na outra página, nós vamos fazer a atividade até a página 8, tá? Então, na página 7, vocês têm a número 14, que a autora, ao longo do texto, faz advertências. Olha ali, ó. Tá? Vocês vão ler o trechinho e vão assinalar qual é a expressão para ela ser... que ela usa, né, para essa advertência, tá? Qual a palavra ou expressão? Aqui também vocês vão destacar que podem ser considerados, os trechos em destaque podem ser considerados. Então, esses trechos aqui, ó, tá? Na 13, a autora não se discute a respeito dos perigos de publicidade infantil, mas aqui eu tenho uma conjunção, ó. Propõe alternativas para esse problema. Sintetizar. Vocês vão escrever nas linhas qual proposta feita pela autora, tá bom? Aqui, ó, vocês vão escrever aqui. Na 16, das propostas apresentadas, qual delas, na opinião do autor, é mais importante? Não é na sua, tá, galerinha? Vocês têm que colocar aqui, ó, na opinião da autora, tá? Então, ele tem que ler o texto com bastante atenção. Aqui, vocês vão ter que ver, ó, na página, na número 17, vocês têm diversos momentos do texto, a autora enfatiza, ela chama atenção, né, sobre a opinião de diversos, por meio de advérbios, ó, palavrinha que vai intensificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, né, muito, porém, né, intenção, que vai intensificar ali a palavra, né? Bastante. Essas palavras ou expressão também são chamadas de modalizadores. Essa informaçãozinha está aqui na lateral, ó. Ai, aqui clicou junto. Aqui, ó. Né? São elementos linguísticos que mostram atitudes do emissor em relação ao enunciado. Então, são as palavrinhas que vão mostrar ali, vão dar intensidade, vão dar uma informação a mais sobre a palavra, tá? Ó, realmente é certo, é lógico, né? Sem dúvida, tá? É necessário, possivelmente. Então, vocês vão ver esses reguladores aqui, ó, essas palavrinhas que vão intensificar lá na frase e no texto, tá? E vocês vão ler aqui, ó, dentro desse retângulozinho aqui, tá? Desse pequeno trecho aqui, e vocês vão assinalar qual é a passagem, né? Ou em seguida assinale os trechos que a opinião da autora é reforçada. Aí vocês vão relacionar aqui, ó, vão assinalar qual delas, tá bom? Gente, aqui, ó, nesse QR Code, vocês vão entrar e vocês vão ver ali os textos de conectores, tá? Os textos fugiu da cabeça da prof agora. De opinião, tá? Dissertações. Então, entrem aqui que é bem interessante vocês acessarem, tá? Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre esse QR Code aqui para vocês
registrarem também lá no caderno os assuntos ali pertinentes no QR Code. Já coloquem ali, ó, atenção nesse QR Code, tá? Ou acessar é importante. Depois, para finalizar a nossa atividade, a professora vai lá na página 18, lá na página 8, é número 18, desculpa. Aqui, ó. Vocês vão ler essas duas construções a seguir e responder. Percebam que tem palavrinhas aqui que está em destaque, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Considerando os complementos verbais, tá? Aqui, ó, está relacionado aos verbos, né? A informação que vem após o verbo aqui, destacados, ó, no julgamento das crianças e os bons comportamentos. Em qual deles está presente uma preposição? Preposição são as palavrinhas que ligam uma palavra a outra, né? Então, qual deles está ligado aqui à preposição? Aí vocês vão, para finalizar a atividade, vocês vão ler um outro texto que se trata do trabalho infantil, tá? Que também foi escrito por uma aluna do ensino fundamental dos anos finais. Então, o texto está aqui, ó. Que consequência terão na vida as crianças trabalhadoras em Bauru? Então, aqui tem uma imagem da cidade e aqui o texto. O texto é de Ana de Sá, né? Ana Letícia, Ana de Sá. Aí vocês vão responder a número 19, tá bom? Com base no texto lido, responda as questões seguintes. Vocês vão responder a letra A, B e C. Onde que vocês vão responder? Lá no caderno de vocês. Aí vocês vão colocar a página, vão colocar a número 19 e vão colocar o título, ó, do texto, tá? Que é para a gente saber qual é o texto que vocês irão responder aqui no caderno. Tá, galerinha? Então, essa é a atividade para a próxima aula, para terça-feira, dia 26, lá na apostila da página, deixa só a prof voltar, aqui da página 3 até a página 8. Tá? E amanhã a gente corrige, daí na próxima aula a gente corrige essa atividade.